Outra novidade da linguagem C++ é o tipo de dado structs. Structs, do inglês structure, são utilizados para criar estruturas de dados, tipos compostos de dados que em conjunto formam uma única estrutura. Então, em geral, você é capaz de criar, digamos, um determinado registro utilizando registro de algumas pessoas, de alguma entidade, utilizando essa estrutura de dados aqui, structs. Então a gente vai ver aqui na prática, eu vou mostrar para você aqui como que essa estrutura de dados ela pode ser utilizada e pode ser instanciada também. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai ter aqui o IOStream, que a gente vai trabalhar com CIN ou COUT. Você já deve estar familiarizado em relação a isso. E aí você vai utilizar a palavra reservada typedef, struct e vai definir o nome do teu registro, né? O nome da tua estrutura que tu vai criar. A gente vai criar uma estrutura de aluno. A gente vai ter três variáveis, uma matrícula, uma idade e um nome para o aluno. Perfeito. Então já criamos aqui os atributos que nós teremos para aluno. E aí agora aqui no método main, você vai fazer referência à estrutura que você criou. Qual é o nome da estrutura? A estrutura aluno. E aqui você chama de indivíduo. Estou chamando de indivíduo aqui. Esse indivíduo aqui, a partir do momento que eu estou instanciando aqui a minha estrutura aluno, então ele cria uma variável chamada indivíduo que tem matrícula, idade e nome. Ele tem esses atributos, porém você precisa passar um valor para eles. Então, como é que você passa um valor para ele? Você tem aqui o indivíduo.nome, e aí o indivíduo.nome aqui você passa fulano, ele vai alterar o atributo nome de indivíduo para fulano, indivíduo.matrícula, então aqui tem matrícula, passa um valor para ele, como é inteiro, não tem aspas, e indivíduo.idade passa um valor também para a idade do indivíduo, você passa o valor 20. Então, em ambos os casos aqui, o atributo, seja o nome, a matrícula ou a idade, ela vai ser alterada para refletir exatamente os valores que você passou até aqui. E aí, como é que faz então para a gente retornar essas informações utilizando o cout? É muito simples, é só você chamar aqui dados, aí barra n indivíduo, barra n nome, aí você coloca dados de indivíduo, né? E o barra nome, barra n para quebrar a linha nome, aí você chama indivíduo.nome, depois matrícula, aí chama indivíduo.matrícula, idade, indivíduo.idade. E aí o resultado vai ser retornado dessa forma, dados de indivíduo. Esse indivíduo aqui foi a instância da struct que você fez por meio dessa forma. Se fosse outro nome aqui, ele seria retornado outro nome também. E aí você tem então o nome, fulano, onde você definiu aqui, matrícula 12587 e a idade dele 20. Então, a ideia de você trabalhar com um struct é uma ideia bem legal, onde você é capaz de criar um registro de uma entidade, de uma pessoa, e dessa forma fica bem fácil de você organizar de forma lógica as informações ali no teu programa. Então, é realmente uma vantagem interessante utilizar o tipo de dado struct. Quero mostrar um outro exemplo para você. Antes a gente trabalhou aqui agora, vamos trabalhar aqui agora com um exemplo bem similar a esse, só que agora imagina o seguinte, eu quero ter aqui, eu passei um único indivíduo aqui nessa struct, né? E aí esse único indivíduo aqui, ele tem matrícula, ele tem idade, tem nome. Só que imagina que na minha sala de aula eu não tenho um único aluno, eu tenho 30 alunos, por exemplo. Então nesse caso aí, o que eu posso fazer? Eu posso passar essa informação e alimentar minha struct diretamente nesse conjunto de alunos que eu tenha. Então, nesse caso aqui, a diferença desse script para isso que eu vou mostrar agora é que aqui eu tenho um único aluno. Então, um indivíduo, e aí passo para ele. E aí eu poderia fazer isso aqui para cada aluno que eu tenho. Então, indivíduo 1, indivíduo 2, 3, 4, 5. Só que para não criar essas diversas, digamos assim, diversas referências aí, você pode passar dessa forma aqui, ó. Então você pode passar um vetor de 30 alunos, então ao invés de criar várias referências, você cria uma única referência, só que utilizando o vetor. Esse vetor aqui a gente chama de turma, ele tem 30 alunos, então você passa 30 alunos aqui, e aí um conjunto de alunos é uma turma. Aí você passa aqui, então o vetor começando na posição 0, então turma 0, aí turma colchete 0 ponto nome, primeiro aluno, aí turma colchete 0 ponto matrícula
e turma 0, idade, aí passa a idade do primeiro aluno. Se você quisesse adicionar novos alunos, você não alteraria nada aqui na linha 12, continuaria dessa forma, e aí colocaria lá, turma 1, aí turma colchete 1, aí seria o segundo aluno, aí passa o nome do segundo aluno, nome da segunda matrícula do aluno, e também turma colchete 2, idade, a idade do segundo aluno da tua turma. Então seria similar aqui a um diário, né? Poderia até alterar aqui de turma para diário, e aí similar ao diário de um professor, onde ele tem lá em ordem numérica ou alfabética ali os nomes dos alunos. Você poderia também ter aqui a tua struct, o teu registro, a tua base, onde você tem matrícula, idade e nome, e você poderia criar um vetor de alunos aqui e poderia passar os 30 alunos aqui para você retornar e retornava as informações aí dos 30 alunos. Então, simplesmente você utilizaria turma 0, turma 1, turma 2, 3, 4, até chegar na posição 29, né? Sendo que a gente tem um vetor de 30 alunos, então seria de 0 a 29, considerando aí que a posição aqui na linguagem C++ do vetor, o índice do vetor ele começa na posição 0. Não só aqui em C++, como em outras linguagens também. Então, se você quiser retornar essa mensagem aqui no final, utilize o cout, dados do primeiro aluno da turma, e turma colchete 0.nome, depois turma colchete 0.matrícula e turma colchete 0.idade, e aí os dados estarão aqui, dados do primeiro aluno da turma, primeiro aluno, nome, matrícula 6.716, idade 18. O objetivo dessa aula então foi apresentar para você um pouco mais a respeito dessa estrutura de dados struct e como que você pode passar valores, instanciar essa estrutura e passar os valores específicos aí na estrutura struct.